conversar um pouquinho com vocês sobre como nós estamos celebrando o Natal, né, que é o nascimento de Jesus. E como o Emerson aqui mesmo, com muita propriedade, falou que é quando Jesus nasce em nós, né? Nós os cristãos, nós entendemos que o nascimento de Jesus simboliza para nós a nossa libertação. Entendeu? Nós somos libertos do mundo, libertos do pecado, né? O nascimento de Jesus simboliza, de fato, o véu do tempo se rasgando. Aquilo que nos separava de Deus, agora não tem mais poder, porque Jesus nasceu, entendeu? E eu queria hoje conversar com vocês exatamente sobre isso, porque todos nós aqui nascemos um dia em Cristo Jesus. E eu peguei duas características de Jesus, eu vou focar mais numa característica, para a gente poder, nesse Natal que Jesus nasce em nós, a gente possa desenvolver mais essas características de Jesus. Porque nós falamos que nós somos cristãos, né? Todos nós professamos cristãos, seja o evangélico, seja o católico, seja o batista, assembleia, nós estamos dizendo que somos pequenos Cristo, pessoas que se assemelham com Jesus, que creem em Jesus, que são discípulos de Jesus. Por isso que o Brasil, por ser um país cristão, para nessa época agora. Se fosse hoje, segunda-feira, estaria parado, porque nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador. Então eu queria falar hoje de duas características que eu acho que muito importante, que estão na vida de Jesus, e que se Jesus nasce em nós, nós vamos desenvolver essas características, esses atributos, né? E eu estava pensando, a Bíblia conta de muitas pessoas, por exemplo, quando você lembra de Moisés, né? A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Então a característica de Moisés era a mansidão. Se você avaliar Moisés depois que ele se torna líder, Moisés não guerreia hora nenhuma, não há guerras. Tanto é que na hora que a primeira luta que Josué tem, no momento fala que Moisés e Arão ficavam no monte orando, eles não participaram da guerra. E todas as vezes que houve alguma situação, alguma coisa para ser resolvida, Moisés falava assim: olha, Deus julga essa causa. Eu lembro com os filhos de Coré, quando eles começaram a questionar a autoridade de Moisés, Moisés falou: olha, vamos ver o que Deus vai dizer. E a Bíblia fala que a terra se abriu e sugou aquelas pessoas, mas Moisés não deu um tapa em ninguém, não gritou, não falou nada. Então a condição de Moisés era ser o homem mais manso da terra. Quando você olha para Abraão, a Bíblia fala que Abraão era o pai da fé. Abraão era o pai da fé, um homem de fé, um homem, a fé dele, o sacrifício de Isaac. A característica de Abraão era ser o pai da fé. Quando você olha para Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então cada personagem bíblico, ele tinha uma característica. E quando a gente olha para Jesus, eu vejo duas características que nós temos que nos prender e dizer: eu preciso ter isso para ser parecido com Jesus. Porque biblicamente nós não precisamos parecer com Abraão, nós não precisamos parecer com Davi, por mais que sejam homens bíblicos, e é importante ver as características deles, mas a Bíblia fala que o nosso irmão primogênito é Jesus. Então nós vamos parecer com Jesus, nós vamos ter as características de Jesus como cristãos. E eu não vejo na Bíblia nenhum homem chamado pai da humildade e nem o pai da obediência. E para mim essas duas características, a humildade e a obediência, são as características mais determinantes na vida de Jesus. E hoje eu queria falar mais, me atentar mais à humildade. Porque quando você olha para Jesus, por exemplo, como que Jesus vem? A Bíblia fala que ele vai nascer na menor cidade. Ele vai ser descendente da menor tribo de Israel. A Bíblia fala, se nós vamos ler isso, que quando Jesus nasce, vamos lá em Lucas 2,7, coloca para mim, Well. Olha, é interessante como Jesus, toda pessoa, irmão, se você olhar, por exemplo, a vida de Abraão, o pai da fé, como que começa o chamado de Abraão, o ministério de Abraão? Quando a Bíblia fala lá em Gênesis 12, que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Já começa com uma atitude de fé, você tem que sair da tua parentela. Moisés, quando começa o chamado dele ali no meio dos egípcios,
que acontece? Ele tinha que libertar o povo de Israel. Ele já começa tentando libertar. Claro que ele começou de um jeito errado, matando os egípcios, mas a característica do ministério de Moisés era o quê? O libertador. Quando você olha para João Batista, qual era o ministério de João Batista? O ministério profético. Ele era o profeta, aquele que aponta o caminho. Como que começa o nascimento de João Batista? O pai dele orando, vem alguém e fala que a mulher era estéril, que era Isabel, ia engravidar, e ele já entra em silêncio, fica sem falar, já começa tudo profético na vida de João Batista. Então, como a característica de Jesus principal é a humildade, Jesus, ele nasce dentro de uma atmosfera de humildade, dentro de situações de humildade, a menor tribo, o menor lugar. E onde que ele nasce? Lá. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, ou no hotel, ou num lugar adequado. Eu estava hoje com o Lael, veio o pai, o que é manjedoura? Ele fala, isso, aquilo. Aí lá na Wikipédia ela fala assim que manjedoura é o lugar onde dá alimento para as vacas. Os cavalos é tipo um coxo. Então quando os magos lá do Oriente acharam Jesus lá, Jesus estava dentro, provavelmente envolto num pano, dentro de um coxo, onde dava alimento para as vacas e para os cavalos. Será que isso é humildade? Não. Estou falando de Jesus Cristo, estou falando da maior celebridade que existe hoje na face da terra, nos céus, na terra, debaixo da terra. Jesus Cristo, ele vem e nasce numa manjedoura, na menor tribo, na menor cidade. Até é interessante que quando você vai ler a Bíblia, tem um momento que André, Felipe, ali, Natanael tem uma conversa, e aí alguém fala assim, venha ver o mestre, Jesus, o Salvador chegou. Aí Natanael fala assim, de onde que é? É lá da Galileia, de Belém. Aí Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de lá? Tipo assim, o lugar mais, só tinham pessoas complicadas. Jesus nasceu lá. Ele era humilde, ele era simples. Eu queria hoje, nesse Natal, junto com a igreja, que nós que estamos aqui, dentro dessa revelação, será que eu sou uma pessoa humilde? Vamos buscar a essência dessa palavra humildade para nós hoje como cristãos. Será que eu me pareço com Jesus no meu comportamento? Será que a humildade está presente na minha vida, nos meus relacionamentos? Será que a humildade está presente na minha fé que eu professo? Eu queria hoje conversar com você sobre isso. E eu fui estudar, eu sempre falo sobre isso, o pessoal acha que eu invento, né? O pastor faz umas invenções, mas não é, irmãos, é verdade. A palavra humildade, do latim, vem de humilia, que significa você se considerar fraco, menor que o outro, se considerar desprezível. Eu não sou ninguém, eu não mereço nada, eu não sou digno de nada. Que bom que Jesus me salvou, eu não merecia. Essa é a palavra humildade do latim. Do grego vem de humus, de terra. O humus, na verdade, é a terra fertilizada, é alimento de minhoca. Então a palavra humus vem de homem, de humildade, né? O homem, ele na sua essência deveria ser humilde, porque ele é feito da terra. A essência do homem tinha que ser humildade, ou seja, tinha que ser a dependência de Deus, tinha que ser um lugar de reconhecer a sua limitação, por ser feito de humus, de terra. Você quer ver que interessante? Coloca para mim aqui o Isaías capítulo 55. Isso tudo eu, irmãos, que vou estudando e vou pensando, porque eu fico avaliando essa condição, como é difícil para nós a humildade. E eu peguei alguns textos, o que Jesus entende por humildade. Olha que interessante esse texto de Isaías, ó. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, presta atenção nisso. Jesus é do céu e da terra, hoje. Ele é do céu, nós somos da onde? Da terra. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quando eu vejo a palavra pensamentos, a palavra mente significa que o conhecimento de Deus, a inteligência de Deus, o discernimento do Senhor sobre todas as coisas é muito mais elevado que o nosso. Amém.
Lembra quando a Bíblia fala assim? Quem entendeu a mente do Senhor? Quem conhecerá a mente do Senhor? Mas às vezes eu vejo nós como cristãos tentando explicar Deus, tentando querer saber por que eu tenho que crer em Deus, por que eu preciso servir a Deus, por que eu preciso ser humilde, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo, cheio de pessoas questionando a Deus e não lembra que é pó. Esqueceu que é pó. Esqueceu que os pensamentos de Deus é mais elevado, que os pensamentos de Deus é mais elevado, que você nunca vai entender os pensamentos de Deus. Deus está nos chamando hoje para esse Natal, para Jesus nascer dentro de um plano de humildade para nós, um projeto de dependência, um projeto de reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é. Estão entendendo, irmãos? Não sei, às vezes eu vejo essa dificuldade que nós temos de entender que dependemos de Deus para tudo, né? E às vezes nós nos enganamos a respeito de Deus e de quem nós somos, e por isso às vezes nos tornamos altivos, soberbos e às vezes até arrogantes. Que o Senhor nos livre disso, amém, irmãos? Que essa característica de Jesus, eu fico imaginando, já imaginou Jesus, o Rei dos Reis, né? Aquele que governava no céu, o nome, e a Bíblia fala lá em Filipenses, vamos comigo lá em Filipenses, capítulo 2, olha que interessante. Vamos pegar ali o capítulo 2 de Filipenses e você vai entender um pouquinho a condição de Jesus e o que ele falou. Olha que interessante. Filipenses capítulo 2, Joel. Vamos pegar desde o 1, vamos ler ali até o 9. Eu gosto muito desse texto, um texto que eu estudo muito ele. Vamos lá. É isso aí mesmo, ó. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranhados, afetos e compaixões, continua o 2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Pensa, grava essa palavra, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, a mesma coisa, grava essa palavra, o mesmo ânimo que Jesus, a mesma alegria que Jesus tem. Grava isso que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, ó. Continua, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olha que interessante isso. Você não pode fazer nada para Deus por contenda, para dizer, eu fiz, eu consigo, eu sou fera, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então diga assim, o que é a humildade? A humildade é uma condição onde eu considero todos superiores a mim mesmo, que é o que eu disse que é do latim. A palavra humildade do latim significa humilia, ou seja, eu sou menor que todos, eu preciso de todos, eu dependo de todos. Não é que alguém me considera, eu mesmo que me considero. Esse é o segredo da humildade. Não é as pessoas que me fazem humilde, é eu que me torno humilde, colocando as pessoas acima de mim. Entendeu? Vamos lá, versículo 4, falando de humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui é também, não quer dizer que eu não tenho que atentar porque é meu, eu atento porque é meu, mas também porque é dos outros. Eu considero quem eu sou, mas eu considero quem a pastora Deline é, quem o Laércio é. Eu também me atento, porque o soberbo, ele não pensa no outro, ele só pensa nele, nas características dele, no projeto dele, na vida dele, nas coisas dele. O humilde não, ele atenta também porque é do outro, ele entende que ele é corpo e que ele precisa do outro. Vamos continuar, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Vamos ver que sentimento é esse, que houve também em Cristo Jesus. Vamos ver que sentimento é, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, para esse versículo aí. Então qual era a forma de Jesus? Forma de Deus. Jesus, ele era a forma de Deus. Ele já era o Senhor lá na glória. Tudo foi criado por Ele, por causa dEle. Tudo foi feito por meio dEle e por Ele. Ele tinha feito tudo, inclusive nós. Ele havia nos criado. Ele havia criado o sol, a lua, as estrelas. E de repente, Ele era Deus e Ele tinha a forma de Deus. Aí a Bíblia fala que Ele não teve, tipo assim, Ele não forçou, Ele não quis ser igual a Deus. Vamos continuar.
mas esvaziou-se a si mesmo. Mais um segredo da humildade: a humildade ninguém esvazia você, é você que se esvazia. A humildade é você que se humilha. Quando a pessoa fala assim: eu estou sendo humilhado, isso é muito bom, é presente de Deus. Quando alguém humilha você, a pessoa está te ajudando, porque era para você se humilhar. Quem está me entendendo? Quando você fala assim: estou sendo perseguido no meu emprego, estou me humilhando lá, você tem que pegar a pessoa e dar um presente para ela, porque não era para ela te humilhar, era para você se humilhar. Quem está me entendendo diz amém. Dentro do cristianismo, ninguém me humilha, sou eu que me humilho. Agora, se alguém vem e começa a me humilhar, eu falo: Deus está te usando, querido. Que maravilha, olha, não estou precisando nem me esforçar, você já está me humilhando, toma um presente para você. Entendeu? Esse é o princípio bíblico, ó. Porque você se esvazia. E que forma que você toma? A forma de servo. Aí eu te pergunto: servo tem direito? Servo não tem direito. Se você toma a forma, se Jesus, que era o nosso Senhor, ele tomou a forma de servo, esvaziou-se, como que eu quero ser cheio? Então fala assim: então todo humilde é vazio. Ele não é bola cheia, não é para. Entendeu? Ele é vazio. Ele é servo. Ele não é cheio de si mesmo. Estão me entendendo? Olha que frase, ó: cheio de si mesmo. Se eu não estou cheio de si mesmo, o que tem dentro de mim? A necessidade do outro. Eu não estou preocupado comigo, estou preocupado com o outro. Esse é o princípio da humildade. A humildade está sempre buscando o problema do outro e não o meu. Jesus não veio aqui por causa do problema dele. Estão entendendo? Jesus não veio aqui: vai lá para a terra resolver meu problema. Fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio por causa de mim, por causa de você. Princípio da humildade: esvazia-se de si mesmo para se encher com o problema dos outros. Mais um princípio da humildade, porque toma forma de servo. O servo não serve a si mesmo, o servo serve ao outro, serve ao irmão, serve às outras pessoas, semelhante aos homens. Olha, Jesus está falando aqui: agora fiquei semelhante a vocês. Só que agora é o contrário, ele ficou semelhante a nós e nós estamos querendo ficar igual ele. Sou Deus. Está vendo o engano? Ele falou assim: eu vou me esvaziar de mim mesmo, vou servir vocês, tá? Que esse era o papel de vocês, eu vou servir, vou tomar a forma de vocês, vou ser semelhante aos homens. Mas vamos continuar, verso 8: e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Vai o 9, aumenta o 9. E por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome. Então assim, a condição nossa de homens, né? Porque Jesus veio também, como a Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus, ele era totalmente humano, e na condição de homem, ele foi exatamente homem. Esse é o segredo do Evangelho. Jesus, ele era Deus, mas ele tomou a forma de servo e de homem. E na característica humana, ele foi fiel à característica humana. Qual característica? De pó, de terra, de dependente, de servo dos outros, de ser vazio de si mesmo. Estão entendendo? Jesus foi fiel à característica dele, que era a característica humana. E às vezes nós não somos fiéis, a ponto de acharmos que podemos ser independentes, a ponto de acharmos que podemos humilhar as pessoas, a ponto de acharmos que podemos pensar que somos melhor que as outras pessoas. E isso no cristianismo não cabe. O cristianismo é um lugar de humildade. Amém, irmãos? E eu vou mostrar para vocês outros textos. João 1,29. Vamos ver, eu separei alguns textos sobre a humildade de Jesus. Olha aí sobre a obediência, olha que interessante, ó. No dia seguinte, quando Jesus começa o ministério dele, eu já falei sobre a humildade. Se você olhar para esse texto, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então qual era a característica de Jesus? O Cordeiro. O que simboliza o Cordeiro? É a obediência.
E quando Jesus vai a João, a Bíblia conta que João falou assim: não, importa que você me batize, e não que eu seja batizado, e que você me batize. E aí Jesus falou: não, que as escrituras se cumpram. Eu estou aqui para obedecer o Pai, você tem que me batizar. Então Jesus começa o ministério dele com duas características: humildade e obediência. Humildade e obediência. É por isso que nós, como cristãos, quando nascemos de novo, quando celebramos o Natal, Jesus nasceu em mim. Eu quero dar lugar para Jesus na minha vida. Sem humildade e sem obediência não é possível. Estão me entendendo, irmão? Sim ou não? Então, assim que o Espírito Santo hoje fala conosco isso. Sem a humildade, sem a obediência, isso não é possível. Vai comigo. Quer ver? Vou pegar mais dois textos. Quando que eu peguei esse texto? Eu estou lendo a Bíblia, eu faço aquele plano de leitura anual, eu estou terminando, mas eu estou lendo ainda Provérbios, eu leio os Provérbios do dia. No dia 15 desse mês, eu estava lendo Provérbios, e tem alguns versículos que eu gosto muito. Coloca para mim o Provérbios 15:3. Foi daí que eu tirei essa mensagem, para você entender o cerne da mensagem. Provérbios 15:3. É isso aí? Eu peguei errado. Provérbios 15:3. Provérbios 15, acho que é 32, é no final. Acho que eu vou colocar errado aqui. Esse é o 32. Provérbios 15, lá no final. Eu quero falar sobre a humildade que precede a honra. É o 33, que eu errei, faltou um 3 aqui. Eu estava lendo esses textos aqui, quando Deus me deu essa mensagem. Olha aqui esse texto, ó. Eu sempre gravei esse texto, ó. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Presta atenção. Então o que precede a honra? Então, se você quer ser honrado, o que você tem que fazer antes? Ser humilde. Então, sem humildade nunca haverá a honra. Então eu sempre levei desse texto. Eu falei: quando a pessoa começa a ensoberbecer, vem a queda. A pessoa começa a achar que ela é melhor que os outros. Qual o próximo passo? A queda. Ela começa a achar que ela está na condição melhor, vem a queda. Agora a honra não. A honra, ela precede a humildade. Eu sempre pensei assim. Falei: não, se eu for humilde, o próximo passo é a honra. Se eu não me ensoberbecer, não vai haver queda. Eu preciso me manter humilde, que vai haver a honra. Mas aí eu achei o Provérbio 18:12. Olha o 18:12. Continuei lendo, no dia 18 eu cheguei nesse texto, ó. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Eu falei: ué, peraí, é precede ou diante? Ainda perguntei para a minha escritura em português: diante é antes ou depois? Não, é após, diante. Eu falei: então tem que ter humildade antes e depois. Aí eu falei: é verdade. O que acontece com as pessoas? Quando ela chega num lugar, num topo, né? Ela recebe a honra. O que acontece com ela? Ela começa a se ensoberbecer, achar que é melhor. Agora eu sou chefe. Agora você vai servir comigo. Agora eu sou pastor. Agora eu sou líder. Então depois que ela chega num lugar, ela começa a humilhar as pessoas. Ela perde a humildade. Então a Bíblia fala que diante da honra vai a humildade. Ou seja, se você não continuar humilde depois da honra, você vai cair. Aí eu fiquei pensando: então tem que ter honra. Tem que ter humildade antes da honra, e tem que ter humildade depois da honra. E no meio? E durante? Aí eu falei assim: então quem é o símbolo da humildade? Jesus. Porque Jesus teve humildade no começo do ministério dele. Acabamos de ler em Filipenses. Sim ou não? Jesus, quando ele viveu aqui, como é que ele viveu? Ele falou: eu sou servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele serviu todo mundo o tempo todo. Cura um, ajuda o outro. Mas eu não tenho em casa, não tenho nenhum de pôr a cabeça. Eu não tenho nada. Jesus servia as pessoas. Amigo de publicano, amigo de prostituta. Ele era o cara mais humilde que já existiu. Aí Jesus termina. Como é que ele termina? Na cruz, nu, crucificado. Então ele foi humilde no começo, no meio e no final. Então, quando eu pensei nessa mensagem de Natal, eu falei: gente, qual a característica mais forte de Jesus que falta para nós hoje nos cristãos? A humildade. A humildade. Nós cristãos, assim, eu falo para o seu pastor, eu acho que a igreja ela perdeu essa característica. A gente
gente se preocupou com tantas coisas, esquecemos que aquele ao quem nós servimos, ao quem nós nos denominamos cristãos, ele é a humildade em pessoa. A característica mais forte de Jesus era a humildade. Tanto é que as pessoas nem reconheciam ele, né? Que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Ele tinha que apresentar: não, quem é esse? Aí o filho do Zé e da Maria. Não, este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está entendendo? Então a humildade era a característica mais forte que Jesus tinha e que eu acho que nós precisamos ter. Vai comigo lá em Tiago, no capítulo 4. Eu já estou terminando. Eu sei que hoje é um dia de festa para todo mundo, o pessoal vai ter ceia. Mas eu queria falar um pouco com vocês sobre esse tema, sobre a humildade. Tiago capítulo 4. Capítulo 4. Todo mundo achou? Aqui ele vai falar de onde vem as guerras e pelejas. Porventura não vem disso, saber dos vossos deleites. Pode continuar, é o 2. Vamos ver o 2. Cobiçais e nada tendes, né? O 3. Mas eu quero ter o 8, não queria ir mais aí, tem coisa interessante. Vai no 3, o El. Tiago capítulo 4. Verso 3. Vamos ver. Pedis não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Continua, vamos desenvolvendo aqui o entendimento. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que será amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O 5. Ou cuidai vós que em vão dizer o Espírito que em nós habita, tem ciúmes. Mais uma pergunta. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aqui, nesse texto, lembra quando eu falei para vocês, grava esse texto, ânimo dobre. O que faz a gente perder a humildade é ter um ânimo dobre. Pastor, o que é um ânimo dobre? É a pessoa que quer estar dos dois lados, e que ela se alegra com as duas coisas. Ela se alegra com o bem, e ela se alegra com o mal. Ânimo vem de animação, de alma. Me alegrei. Olha, fulano passou no concurso, oh, que maravilha. Ó, fulano está com câncer. Ai, fico feliz também. Está entendendo? A pessoa é má, ela tem um coração mau. Ela se alegra com as coisas boas, mas também se alegra com o que é ruim. E tem uns que ficam tristes quando alguém vence, e fica alegre quando alguém sofre. Isso é ânimo dobre. Isso tem a ver com soberba. O humilde não tem isso. O humilde tem um mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é? Eu sou teu servo. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o de ser servo, o de servir o outro, o de se alegrar com o outro, o de se entregar pelo outro, o de se alegrar com o sucesso do outro. Mas o soberbo tem ânimo dobre. Continua. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Por isso que esse é um sentimento mau, ânimo dobre, né? A pessoa se alegra com a tristeza do outro, né? Ela tem um ânimo com duas facetas, né? Ela se entristece e se alegra com as coisas boas e com as coisas ruins também. 8, verso 8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações. Duplo ânimo, coração mau. Tem vários textos que falam sobre isso, tem mais textos que falam sobre isso. Aí em Tiago, mesmo no capítulo 1, fala também do ânimo dobre. Quando pede sabedoria, fala assim: Deus não vai dar sabedoria para quem tem um ânimo dobre. Isso é falta de humildade. Entendeu? A humildade é quando você serve do outro, é quando você se alegra com o outro, é quando você considera o outro superior a você. Se eu considero o outro superior a mim, a cada vitória do outro eu me alegro, eu suporto ele crescer, eu quero que ele cresça. Isso é a humildade. E ao contrário da humildade é a soberba. Eu não quero que ninguém cresça, porque eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor no meu trabalho, eu quero ser o melhor pastor, eu quero ser o melhor jogador de futebol, eu quero ser o melhor da internet, então eu fico torcendo para o dar errado. Quem está entendendo diz amém. Então esse é o sentimento da soberba.
Ele torce para o outro errado, ele não se alegra com a vitória do outro, ele não se alegra com as bênçãos do outro. Isso é falta de humildade. Isso pode ser relacionado a vários assuntos. A gente se pega nesse contexto de ausência de humildade e presença de soberba. Mas hoje nós estamos aprendendo a ser humilde, amém? O ânimo dobro se alegra com o bem e com o mal. Tem um coração sujo, né? Vá comigo lá em 2 Crônicas 7,14. Esse eu não digo o El, 2 Crônicas. Veja como a humildade é algo interessante. E em todas as áreas nós vamos de humildade. Olha o que diz ali, um texto que fala sobre oração, que todos nós conhecemos. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se começa com humilhação. Nem começa a orar sem humilhar. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Então qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Humilhar. Ou seja, eu acho que Deus entende que isso é algo muito difícil. Talvez o mais difícil para nós não é orar, é humilhar. Talvez o mais difícil para nós não é pedir perdão, é se humilhar, é reconhecer que errou. A humildade, ela tem uma condição, tipo assim, que eu vejo uma das condições mais difíceis para nós, é chegar no outro e dizer, eu errei. Você é melhor do que eu, me ensina. E eu vou hoje definir aqui a humildade dentro de um princípio diferente de tudo que nós já aprendemos. Para mim, eu não sabia que humildade era isso. E hoje eu vou fechar essa mensagem dentro disso, quer ver? Vamos lá em Mateus 11, vamos ler do 25 ao 28. Mateus 11. Já estou terminando, irmão. Já vou só fechar agora com esses dois versículos para nós entendermos um pouco mais sobre a humildade. Olha lá, naquele tempo, respondendo Jesus, diz: graças te dou ao Pai do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Continua. 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. 27. Todas as coisas foram entregues para o meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vai no 29, vai no 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando aqui Mateus no 11, 25 fala assim, eu revelo as minhas coisas aos pequeninos, aos que querem aprender, aos entendidos e sábios eu oculto. Então aqui eu queria dizer para você sabe qual é a maior característica da humildade? Sempre reconhecer que tem mais para aprender. Amém. Que você não sabe tudo, que você não tem a verdade, que aquilo que você sabe não é a verdade absoluta. Você pode aprender com o seu vizinho, você pode aprender com o seu irmão do seu lado, você pode aprender com qualquer pessoa. Então o segredo da humildade é que você não sabe. Se você em algum momento se acha sábio e entendido, você já está soberbo. Você já está soberbo. E quando Jesus vai fazer o sermão do monte, vai lá em Mateus 5,3. Olha a primeira orientação que Jesus dá no sermão do monte. Jesus vai começar o sermão do monte, Mateus capítulo 5, verso 3. Olha que interessante. É o primeiro que ele fala. Bem-aventurado os pobres de espírito. Tem Bíblia que fala os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, que conclusão eu quero tirar para nós sobre humildade hoje? Pastor, o que é a humildade? A humildade é a condição de ser humano, de que sempre podemos aprender, entendeu? E que sempre o outro é superior a mim, e que a minha condição humana é de ser servo, a minha condição humana é que eu sou feito do pó da terra, e que em nenhum momento da minha história, da minha trajetória como cristão, eu devo me ensoberbecer, eu devo me orgulhar, eu devo achar que mereço algo, mas reputar toda a glória a Jesus, porque Ele me deu condição de estar em algum lugar, só por causa de Jesus. Mas a minha condição humana é de dependência
A minha condição humana é de fraqueza, é de pobreza de espírito. Amém? Vamos orar, fica de pé, vamos orar. Eu espero que eu tenha contribuído com você nesse dia de Natal, que você tenha aprendido um pouco sobre a essência de Jesus, quem Jesus é e o que Jesus quer de nós. Uma condição de humildade, uma condição de aprender sempre, de melhorar sempre. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais elevados que os seus. Obrigado, Jesus, pela sua soberania, pelo seu poder. Nos ajude a ser humildes, Senhor. Nos ajude a reconhecer a nossa condição. Nos ajude, Senhor, a depender do Senhor todos os dias. Não nos deixe por nenhum momento achar que somos alguma coisa. Sem a tua presença, sem o teu Espírito, sem o teu sacrifício na cruz. Oh Jesus, que nós possamos todo dia acharmos um lugar de humilhação. Fala conosco nesta noite, Jesus. Nós vamos sair daqui e vamos para os nossos familiares, vamos para os nossos amigos. Eu sei que vamos dar presentes, vamos ganhar presentes. Outros não, isso não importa. O importante é que nós somos dependentes de Deus. E que hoje sim celebramos o dia que nasceu o nosso Salvador. Nasceu aquele que nos salvou, aquele que conquistou a salvação para nós, aquele que conquistou a eternidade para nós. Isso que importa. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Deus das nossas vidas. Nós queremos nos humilhar na presença de Deus. Estamos aqui sim para dizer: Senhor, o Senhor é Deus das nossas vidas. Nós não somos ninguém sem o Senhor. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Nós pedimos e clamamos pelo teu amor, Senhor. Eu peço, Senhor, misericórdia de todos os nossos pecados. Que nós não venhamos crucificá-lo de novo. Que nós não venhamos de novo, Senhor, colocar o Senhor na vergonha. Mas que nós possamos cada dia, como o Senhor, ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de ser servo, de tomar a forma de servo. O sentimento de servir o outro. O sentimento de precisar do outro. O sentimento de nos esvaziar de nós mesmos. Senhor, levanta essa igreja, levanta cada discípulo aqui com um coração de ovelha, obediente, e que se esvazia, Senhor, e que se esvazia todos os dias. Tira de nós a soberba, tira de nós o orgulho, tira de nós a altivez, tira de nós tudo aquilo que nos coloca num lugar que o Senhor não nos colocou. Que nem o Senhor quis. Nos ajuda, Senhor, a ser como o Senhor foi, humilde. Nos ajuda a ser como o Senhor foi. Nos dê um coração humilde, nos dê, Senhor, uma mente humilde, nos dê um olhar humilde, nos dê, Senhor Jesus, a tua característica. Que nessa noite o Espírito Santo possa tornar essa igreja uma igreja humilde no Senhor. É o que nós clamamos, é o que nos pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças, vamos aplaudir Jesus. Faz assim com a sua mão, eu quero abençoar agora. Sim. Deus, eu quero abençoar o teu povo, Jesus. Eu quero, como diz essa palavra, me colocar na condição de servo que sou. A tua palavra diz que muito vale a súplica de um justo. Eu quero orar por essa igreja agora, Jesus. Eu quero dizer: Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, eu sei que muitos talvez vão viajar, outros vão passar um momento com a família, mas que o teu Espírito Santo use cada um. O teu Espírito Santo faça que cada um mostre Jesus. Mostre Jesus não porque somos melhores, mas sim porque somos os menores, mas sim porque somos aqueles que servem, sim porque somos aqueles que se esvaziam de si mesmo. Que o Espírito Santo possa gerar em cada discípulo aqui, Senhor, a condição de vazio, a condição de que se esvaziam, que nós possamos depender do Senhor, que a sabedoria, que as palavras que vamos falar, que os abraços que vamos dar, que os presentes que vamos dar ou receber sejam carregados de uma condição humilde e de dependência, Senhor. Promove em nós, Senhor Jesus,
a unção da humildade, que nós possamos considerar os outros superiores a nós mesmos, que em nenhum momento nós possamos nos sentir superior a ninguém, que não venhamos julgar, não venhamos blasfemar, não venhamos em nenhum momento, Senhor Jesus, anular a condição humana que somos. Que o Espírito Santo nos ajude e que Ele nos conduza todos os dias a lembrar que somos pó, que dependemos do Senhor, e que dependemos do sacrifício de Jesus, que dependemos da salvação em Cristo Jesus, que dependemos dos anjos dele, cada dia, cada segundo, até o ar que respiramos, precisamos dele. Essa é a minha oração. Abençoa o teu povo, leva-os na tua paz, leva-os na tua presença, debaixo do teu sangue, no nome de Jesus. Amém.